Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Pero antes, vamos falar sobre a palavra de Deus. Vamos entrar no tema principal, posto que hoje é o dia, o segundo domingo de las bem-aventuranças. Amém? Recuerde, o domingo passado, nós hablamos sobre a primeira bem-aventurança, que foi qual? Quem se acuerda? Qual foi? Bem-aventurado los pobres em espírito. É decir, nós falávamos que o pobre é o necessitado. É uma pessoa que não tem recursos para sobreviver. Com o mínimo sequer, ele não tem. Ele não tem onde morar. Ele não tem como alimentar-se. Ele não tem recursos para um médico. Ele não tem condições para vestir-se. Sim. Espiritualmente, isso não significa que feliz são os pobres materialmente. Não. Isso não significa que aquelas pessoas que estão debaixo de puentes, que estão aí em las calles mendigando, que elas são felizes aos olhos de Deus. Para nada. Isso é no sentido espiritual da palavra. Aqueles que reconhecem que necessitam de Deus, que são necessitados de Deus, que sem Deus não podem nada. Aquelas pessoas que vão ao médico, mas disse, eu vou ao médico, pero mi médico de los médicos é o Senhor, minha confiança está nele. Ele pode usar um médico, mas aunque o médico não pode ajudar-me, ele pode ajudar-me. Bem-aventurados são estes. Aqueles que, têm hasta condições de ter uma casa buena, de ter um auto, uma condição buena, pero sabem que sua riqueza não é esta. Sua maior riqueza é o Senhor Jesus, é ter o nome escrito donde? Em los cielos, no livro de la vida. Nós estivemos falando que os pobres de espírito são os necessitados de Deus. E alguém dirá, pero eu reconozco que necessito de Deus. Pero não é um decir, porque muitos dizem que necessitam de Deus, mas em la prática não demonstram isso. Não demonstram. Vivem sem cultuar, vivem lejos da igreja, não querem compromisso com Deus, nem com as coisas de Deus. É porque estas pessoas não são pobres de espírito. Por isso não são felizes. Podem ter todos os recursos deste mundo, mas não têm a Deus. São miseráveis, infelizes, desaventurados. No lugar de ser bem-aventurados, são desgraciados. Esta é a verdade. E hoje, nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança. Capítulo 5 de Mateus, abra aí sua Bíblia. Capítulo 5 de Mateus. Jesus, no versículo 4, disse: bem-aventurados. Não um, não dois, muitos. Bem-aventurados los que choram. Bem-aventurado los que choram, porque ellos receberão consolação. Amém? Pero pastor, há muita gente que ha chorado e não han recebido consolação. Feliz. Jesus dijo que são os que choram,
Pero la persona llora porque não está feliz. La persona llora, pastor, porque está sentindo um dolor. La persona llora, pastor, porque perdeu um ser querido. La persona llora porque perdeu o trabalho, porque não tem para dar de comer a seus filhos. Estas pessoas não são bem-aventuradas, pastor. Como assim? É certo o que você está dizendo. A pessoa não é feliz por chorar. A pessoa não é feliz porque está chorando com a depressão. A pessoa não é feliz porque está chorando porque um hijo morreu. Jesus não está fazendo apologia ao sofrimento para nada. Há pessoas que estão chorando, que passaram a noite toda chorando por uma mala notícia. Há pessoas que estão chorando por causa de que não têm para pagar suas contas. E é certo, a pessoa não é feliz. A pessoa não é feliz por chorar. Ou melhor, a pessoa não é feliz por chorar, exatamente. Por chorar delante de seus problemas. Por chorar delante das circunstâncias. Por chorar delante de alguém que lhe está humilhando. Por escutar palavras que hierem, que lastima. Isso não significa que uno é feliz por causa disso. Para nada. A pessoa incluso é infeliz. A pessoa se encontra com a vida destroçada, não é feliz, claro que não. A pessoa que foi traicionada, que foi enganada, está chorando, o dolor da traição, para nada são felizes. E não sempre estas pessoas encontram consolação. Incluso há pessoas que, em meio a uma desesperação, que fazem elas? Em meio a um engano, em meio a um rechaço, em meio a tantas portas cerradas, em meio a um diagnóstico negativo, que fazem elas? Se matam. Não é certo? Ou então, elas que fazem, se tiram na cama, não querem viver. Mas o Senhor Jesus está falando aqui de um choro diferente, de aqueles que choram em sua presença, aqueles que, em meio de suas angústias, em meio a seus dolores, eles levam seus dolores a Deus. Eles se prostram delante de Deus. E estes, e lá fazem isso porque são necessitados, são pobres. São pobres, são necessitados de Deus. E se são necessitados de Deus, aonde irão levar suas necessidades? Aonde irão? Em la presença de Deus. Há quem levam suas necessidades ao psicólogo, ao psiquiatra, ao doutor, a uma amiga, a um amigo. Verdade? Há quienes levam suas necessidades, e não digo que Deus pueda, incluso, usar uma pessoa para dar-nos um certo alívio. Não digo, Deus pode hasta usar alguém que nos dê uma palavra, alguém que nos dê um aliento, alguém que nos dê uma direção. Mas Deus lo dará quando uno vaya a los pies de Él. E eles encontrarão consolação. Me acordo de uma senhora que já deu um testemunho. Ela estava com uma enfermidade
que estava impedindo ella de caminhar, com a cadeira em ruína. E ella então clamou a Deus, suplicou a Deus. Ella suplicou, Senhor, e se derramou, e buscou a Deus. E luego se lhe apresentou uma pessoa em seu caminho que lhe deu um tratamento, lo qual lhe cambiou a vida. Lo qual lhe cambiou a vida, e hoje esta mulher camina para cá, para allá, faz suas coisas. Ou seja, encontrou consolação. Ela encontrou resposta em Deus. Em Deus. Mas o incrédulo não vai ver isso. Por que não vai ver isso? Porque não vão a Deus. Eles confiam em si mesmo, confiam em pessoas e não em Deus. Fíjese no que disse o Salmo 6. Vamos a ler o Salmo 6. Veja o que disse a palavra. O salmista, ele disse assim, em el Salmo 6. Vamos a ler. Versículo 8. Ele disse: apartai-os de mim, todos os hacedores de iniquidade, porque o Senhor ha ouído minha voz, ha ouído a voz de mim choro. Porque o Senhor ha ouído a voz de quê? De mim choro. O Senhor ha ouído mi ruego, ha recebido o Senhor mi oração. Amém? O salmista, ele está em meio a uma angústia, em meio a uma situação penosa, grave. E ele disse aqui que em seu quarto, no versículo 6, me é consumido a força de gemir, todas as noites inundo de llanto mi lecho. Riego minha cama com lágrimas, com minhas lágrimas. Meus olhos estão gastados de sofrer, se envelhecido a causa de todas minhas angústias. Era uma situação muito tremenda, muito mala, mas delante de quem ele estava derramando-se? Delante de quem ele estava derramando suas lágrimas? Delante de Deus. E ele disse: Deus ha ouído mi choro, Deus ha ouído minha voz, atendido minhas súplicas. Ou seja, ele saiu daquele problema com a ajuda do Senhor, porque ele buscou ao Senhor. Aprendamos isso. Busquemos a Deus de todo o coração. Você vê que há pessoas que elas derramam lágrimas delante de las amigas, derramam lágrimas delante de seus vecinos, de los hijos. Pero está bem, usted é hecho de carne e hueso. Eu também já chorei com minha esposa. Pero mis lágrimas, nós devemos apresentar a Deus, porque Ele que tem a consolação. Amém? É Ele que tem a consolação para mim e para você. Sim, estes que levam suas angústias delante de Deus, estes serão consolados. Amém? Estes serão consolados. Veja o caso, por exemplo, de Ana. Vamos a ver outro caso de alguém que chorou, mas chorou em la presença de quem? De Deus. Abra aí sua Bíblia, em el livro de 1 de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, disse aí a palavra
Disse aí a palavra, capítulo 1 de Samuel. Deixe-me abrir aqui que minha Bíblia está em português. Então, deixe-me abrir aqui. 1 de Samuel, capítulo 1. Que disse aí, o texto sagrado disse assim: Ana era uma mulher que vivia humilhada, que vivia avergonçada. E ela vivia assim porque não tinha um filho, era o sonho dela. E Deus uniu o sonho de Ana com o sonho de Deus, e isso possível Ana receber aquela bendição. Disse aqui a palavra. Versículo 9. E se levantou Ana depois que houve comido e bebido em Silo. Ou seja, já não estou deprimida. Já não estou comendo seus problemas, alimentando-se do dolor, mas se comeu, bebeu, porque não queria comer, não queria beber, não queria viver. E aí não é a solução. Não. E disse, e mientras ele sacerdote ali estava sentado em uma silla, junto a um pilar do templo do Senhor, ella com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ella chorou abundantemente. Ella se derramou, não delante dos homens, mas delante de Deus. E que isso Deus? Disse que Deus se acordou dela e la bendijo não com um hijo, mas com muitos filhos. Ella disse, la estérida es madre de 7. Sim? Então, amém. Aqui você vai ver no capítulo 1 como Deus cambiou a situação de Ana. Depois que ella se derramou, chorou, ella foi consolada. Ella foi consolada. Mas os que vão ser consolados não são somente os que confiam em Deus suas aflições, os que vão a Deus e confiam suas preocupações e derramam com lágrimas, com llanto, el clamor por um hijo, por uma hija que está perdido, el clamor por uma situação financeira, el clamor derramando-se delante de Deus com súplica, com lágrimas, por uma situação física. Sim. Vamos a ver, por exemplo, aqui no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, aqui, por exemplo, deixe-me ver aqui. Sim, creio que é isso. Segundo Redes, perdão. Segunda de Redes, disse aqui, versículo 2 do capítulo 20. Capítulo 20 de Segunda de Redes. Capítulo 20, versículo 2. Entonces Ezequias volvió su cara hacia la pared e orou a Deus. E Deus mío, não te olvides de que sempre he sido sincero contigo. Te he agradado em todo. Luego Ezequias chorou com muita tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Deus lhe dijo, vuelve y di al rey que yo, el Dios de su antepasado,
Davi, escuché sua oração e vi suas lágrimas. Dile que vou a saná-lo e que lhe darei 15 anos mais de vida. Ele se derramou, ele chorou. Sim, é destas pessoas que o Senhor Jesus está dizendo. Bem-aventurados os que choram, mas não é que choram por chorar apenas, mas que leva su choro à presença de Deus. Le insto, le animo, senhora, senhor, quando você estiver vivendo uma situação mala, uma situação difícil, vá aos pés de Jesus, cierre seu quarto, e ore, e clame, e chore, e pida a Deus: Senhor, sou tu servo, sou tu serva. Esta dolência, este mal, este sofrimento não vá a glorificar o Senhor. Se és para glorificar-te, hasta lo aceptarei. Mas sei que esta cura te vai glorificar. Estes serão consolados. Incluso, quando a persona é levada a Deus por uma enfermidade, e ela não é curada, também é consolada. Você sabia disso? Você sabia disso? Que sempre seremos consolados. Sempre seremos consolados. Há garantia. Não há como não sermos consolados quando nós outros nos apegamos a Jesus, a Deus e a sua palavra. Não há como. Pois, quando ele crente, Pablo dizia, não? Pablo dizia: eu quisiera estar com Cristo, que é muito melhor. Ser um crente, quando ele morre, ele vai com Cristo. Então, por mais que ele não receba a sanidade de aquela dolência, ele recebeu consolação também, porque ele vai para um lugar melhor, onde não há mais dolências, onde não há mais dolor, onde uno não vai estar dizendo: me duele aqui, me duele ali, não puedo isso, não puedo aquilo. Não. Allá, você que não pode caminhar, vá brincar. Vá brincar como um canguru, melhor dizendo. Você vai brincar. Mas ele promete ser consolado já aqui. Então, creia, vá a Deus pedindo a consolação, a resposta dele aqui. E se ele vê por melhor dar a consolação allá, graças a Deus também. Mas vaja nesta fé. Amém? Pero a maior consolação és a misericórdia de Deus. És quando a persona recebe a salvação. Quando a persona tem o choro por el pecado. Veja o que disse a palavra de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 12. Veja o que disse. Deus, vendo a gente apartada de Ele, Deus vendo as pessoas a la deriva, Deus então usa o profeta Joel para predicar o seguinte, versículo 12: por isso, pois, agora disse o Senhor, converti-os a mim com todo o vuestro coração, com ayuno e choro e lamento. Com ayuno, choro e lamento. A pessoa, quando se convierte a Deus, há lágrimas. Psiu. Quando a pessoa convierte-se a Deus, há lágrimas.
lágrimas de arrependimento, humilhação, lamento. Quando ela se converte a Deus, ela sente o dolor do pecado. Mas esse dolor del pecado não é aquele dolor que lhe levará a la condenação, mas o dolor que traz salvação. Ele diz: converta-se. A conversão de hecho de verdade, genuína, está acompanhado de ruego, de súplica, de choro, de lamento, por tanto tempo lejos do Senhor. Ele disse: rasgad vuestro coração, ou seja, não de aparência, o coração está dentro, está hablando del alma. Não, os judeus tinham a costumbre de rasgar a roupa como na forma de mostrar sua humilhação. Mas Deus disse: humilhe-se de coração, com el alma, e não vuestros vestidos, e converti-os ao Senhor, porque misericordioso és e clemente para a ira, e tardo em misericórdia, e que se duele del castigo. Quando a persona chora a causa de seu pecado, confessando-lo, aborrecendo-lo e abandonando-lo, ela é consolada. Ela será consolada, porque ela, no lugar de receber castigo, receberá reconciliação. Amém? Feliz os que choram. Choram arrependido. Choram com vergonha de seus pecados. Há gente que não tem vergonha mais de seu pecado. Há gente que está cauterizada. Ela peca e ela não sente dolor. E se sente dolor, não chora. E se chora, não lo abandona. Se volveram sem vergonha. Pessoas que, incluso, elas se reí de seus pecados. Eu tomei tantas, eu hice aquilo. Em tom de chiste, não? Como se fosse algo que lhe dê orgulho disso. Hoje em dia as pessoas pecam, as pessoas do mundo. Pero isso, a vezes, de maneira muito sutil, vai entrando em meio do povo de Deus. A pessoa já não tem sensibilidade ao pecado. Ela já comete pecados e não se quebranta delante de Deus mais. E isso não lhe hace, você não será consolado. Não espere Deus dar-lhe consolação, perdão, se seu arrependimento não for sincero. Não basta a persona a ser algo externo, que não vai quitar seu pecado. Vou a rezar 10 Ave Maria. Não sei se diz em espanhol Ave Maria. Vou rezar 10 Padre Nuestro, 20 Padre, 50, 1000 Padre Nuestro. Não, isso não vai a quitar o pecado, não lhe trairá consolação. Me vou aspergir sobre meu corpo água bendita da catedral. Pode tomar um banho de água bendita. Isso não vai quitar seu pecado, não lhe trairá consolação, mas lhe trairá consolação quando você se humilhe, quando você se arrependa, quando você chore em la presença de Deus, confessando seu pecado, abandonando seu pecado. Vê o que Pablo disse. Pablo disse que o dolor del mundo é para a muerte. Deixei aqui separado, pero parece que não. Deixe-me ver aqui. Que está.
Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Veja o que diz o texto. Disse, porque a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento. A tristeza, o dolor, o llanto. A pessoa comete um erro e ela sente uma profunda tristeza. E ela vai aos pés do Senhor e ela chora e suplica. Não é isso, Senhor, perdão porque eu adulterei. Senhor, perdão porque eu vi o que não tinha que ver. Senhor, perdão porque maldije a todo mundo e insultei e disse tantas coisas. Não. Mas a pessoa com profundo dolor, com uma profunda culpa por haver se portado como o próprio Satanás, como endemoniado. Sim, porque às vezes, quando damos lugar à carne, actuamos igual aos endemoniados, actuamos igual aos incrédulos, para nossa vergonha. Então, uno sente dolor, é o dolor de Deus, que nos leva a estar tristes. Mas essa tristeza não nos leva a morir, não nos leva a abandonar a fé, não nos leva a huir da presença de Deus. Sabe que? Eu cometi isso, então me vou da igreja, não quero mais estar na presença de Deus. Conheci muitas pessoas que depois que cometeram, cayeram em um pecado, elas se foram da congregação. Me sinto com vergonha, estou avergonçado. Não, você não está avergonçado. Você não está avergonçado. Não com a vergonha positiva, não com o dolor positivo, mas o dolor negativo. Porque a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A tristeza que sentiu Pedro por haver negado a Cristo lhe trajo um arrependimento. E Pedro chorou por haver hecho dicha coisa, por haver hecho aquela traição, aquela negação. Mas Pedro chorou, se arrependeu para a salvação. Pero ele disse, pero a tristeza del mundo produz morte. Sim, as pessoas quando estão tristes, no lugar de a Deus, vão às pastillas. No lugar de a Deus, vão à bebida. No lugar de a Deus, elas estão tristes, a ver que temos para fumar, para consumir. Quando estão tristes, elas, a ver, necessito um passeio, necessito um viagem. Não, você não necessita um viagem, você necessita ir a Deus. Esses são paliativos. Isso não vai a resolver seu problema. Hay que ir a Deus. Este choro é o choro genuíno que traz consolação. Talvez você necessita consolação em sua vida espiritual, em sua vida econômica, em sua vida sentimental, em sua família. Você necessita consolação? Eu quero que você aprenda isso. Não só a hora de levar a Deus suas necessidades, mas leve a Deus sempre. Deus é nosso refúgio. Ele é o lugar que sempre encontraremos abrigo. Talvez não sempre você pode encontrar ao pastor. Não sempre você pode encontrar o pastor. Talvez, ayer atendi uma pessoa, era quase meia-noite, pero não sempre uno encontra o pastor, porque às vezes o pastor, ele vai dormir, ele tem que dormir, então quita a internet e vai dormir. Tem que dormir. Pero a Deus você sempre vai encontrar.
Hoje por la manhã, bem temprano, uma senhora me chamou e lá atendi. Mas nem sempre a pessoa vai encontrar um pastor, vai encontrar um amigo, vai encontrar um familiar, vai encontrar ele psicólogo. Há gente que disse, não, eu não vivo sem psicólogo, eu não vivo. E se o psicólogo não vai sacar vacações, eu quero ver quando lhe deu uma crise, e se o psicólogo esteja de vacações, e aí, o que você vai ser? O que você vai ser? Mas a Deus você pode encontrar sempre, em todo momento, todo instante, em qualquer hora, em qualquer lugar. Vamos orar. Ponga-se de pé. E se você tem ganas de chorar, chore em la presença de Deus. E se a hora você não tem ganas de chorar, se me foi, pastor, a gana de chorar. Você me desapareceu. Depois desta palavra eu já não tenho ganas mais de chorar. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando lhe venga, quando você passe por las águas, por el fuego, como disse Isaías, quando você passe por desertos, acuerde-se que em Deus você vai encontrar consolação. Deus não está indiferente ao sofrimento do ser humano, pero o ser humano está indiferente a Deus. O ser humano está indiferente a Deus. Por isso ele disse: buscad al Senhor mientras puede ser hallado. O que significa isso? Que haverá um tempo que por mais que eu busque, não conseguirei, não lo encontrarei, porque Deus lhe está dando tempo de arrepender-se, tempo de buscar. Nós outros estes dias, uma pessoa muito famosa no mundo do futebol, me acuerdo agora o nome, um português, juntamente com seu irmão, muito famoso, se matou em um acidente de auto. Se matou. Estava indo a um puerto para tomar um navio para ir-se à Inglaterra desde Espanha, e na carretera, segundo o que dizem, de los neumáticos se pinchou, o auto parece que volteou e se incendiou, e não houve bolsas de segurança, não houve nada que pudo impedir-lo. Foram mortos, queimados, consumidos. Mas nós outros sabemos que se esta família confia em Deus, são consoladas por el Espírito Santo. Nenhuma palavra pode consolar o coração desta família, a não ser o próprio Deus. Se eles são crentes, eles estão sendo consolados. E se estes jovens que faleceram, 26 anos, o outro 22 parece, eles estão sendo consolados allá no cielo com o Senhor. Se eles hicieron del Senhor seu refúgio, sua habitação, eles estarão morando confiadamente. E você? Como que está se você muere hoje? Que será de sua alma? Já é tempo de tomar uma decisão. Amém? Coloque lá.